Olá, tudo bem? Hoje, no nosso trabalho final da oficina de educação ambiental, a gente vai discutir um pouquinho uma proposta didática para a educação ambiental, como as maquetes podem auxiliar no ensino sobre matrizes energéticas. E para a gente entender um pouquinho mais dessa discussão, a gente vai inserir um pouco esse conhecimento, esse estudo sobre energia. A gente vai inserir isso dentro da sala de aula com uma proposta lúdica. O que a gente vai tratar hoje? A gente vai, primeiramente, fazer um breve apanhado acerca da história da energia, como que a energia ela foi entendida e trabalhada em diversos períodos da história humana. Em seguida, a gente vai fazer um estudo acerca das matrizes energéticas do Brasil, quais matrizes são utilizadas aqui no Brasil e quais têm potencialidades para se adaptar ao nosso território, que é um vasto território. E em seguida a gente vai fazer uma discussão acerca da metodologia de uma atividade didática, porque através dessa atividade a apreensão de conteúdo para os nossos futuros alunos pode ser mais agradável e efetiva. Então, para começar, vamos de uma história da energia. Dividimos aqui em três grandes contextos, que inicialmente seria a Idade Antiga e Medieval, em seguida a Idade Moderna, por final a Idade Contemporânea, que é a que nós vivemos hoje. Então, a Idade Antiga, juntamente com a Medieval, a gente comungou as duas porque os avanços tecnológicos nesse período são meio que semelhantes, porque muito do que se desenvolveu no período clássico da Grécia, da Roma, foi colocado só em prática em grande escala no período medieval. Então, a gente resolveu comungar esses dois contextos para poder facilitar e agilizar um pouquinho a nossa discussão. Mas para a gente começar, vamos começar bem lá atrás, bem no iniciozinho das cidades, bem no iniciozinho da civilização, por volta ali de 6.000 a.C., 4.000 anos, que a gente começa com a agricultura. Porque depois do período da revolução da agricultura, da revolução neolítica, a gente vai ter um assentamento do ser humano e uma produção agrícola muito grande. Com isso, vai ter um boom populacional muito grande, muitas cidades vão surgir a partir disso, a partir da própria sedentarização do indivíduo. Então, a agricultura ela vai ser muito importante para essa sedentarização do indivíduo e, por consequência, esse boom populacional. Então, o armazenamento energético ele vai se dar nos alimentos. Não mais o ser humano deveria ser um caçador-coletor. Não mais o ser humano deveria sair e não ter certeza se o seu alimento ele ia conseguir voltar com o seu alimento. Não mais ele teria que correr riscos de vida para poder pegar o seu alimento. Agora, ele tinha a própria habilidade de plantar o seu alimento e colher o seu alimento um tempo depois. Então, esse armazenamento energético forneceu para os seres humanos uma capacidade de sedentarização e, por consequência, uma melhor condição de vida. Outro ponto que a gente pode ressaltar muito nesse período como uma fonte energética é o próprio vento. O vento, ele vai ser, a gente consegue observar o vento tanto em civilizações como o Egito, quanto a gente pode avançar um pouquinho mais no período da Grécia Clássica, no período da Idade Média, porque o vento ele vai ser essa força da natureza que vai estar o tempo todo permeando a vida humana, e o vento ele vai ser utilizado muito em navegações. No Egito, o rio Nilo, o famoso rio Nilo, a sua correnteza se dava de norte a sul, ou seja, ele descia o continente. Porém, os ventos sopravam de sul para norte, o que facilitava o transporte egípcio nesse período. Então, se descia muito facilmente do rio Nilo por conta da sua correnteza, porém se subia com a mesma facilidade porque os ventos sopravam o tempo todo nessa direção. Sem contar que, como a gente vê na representação, os moinhos de vento nesse período também eram muito presentes na vida humana, porque a agricultura necessita de certas ferramentas e o moinho a vento e posteriormente também o moinho a água vai ser muito importante, porque o moinho a água ele é uma criação da Grécia clássica, mas ele vai ser empregado realmente na Idade Média, porque com o rompimento da mão de obra escrava,
os moinhos de água vão ser mais efetivos que os moinhos a vento. E a gente avançando um pouco mais, entrando na Idade Média, nesse período do Renascimento, século XIV, XV, XVI, a gente percebe também o início de uma ciência. A ciência está começando a se modernizar, começando a ganhar forma. Ela está saindo um pouco dos mosteiros que estava preso dentro da Idade Média. E o maquinário a vapor está surgindo. Então está facilitando um pouco mais as relações humanas. E nesse contexto de maquinário a vapor, a gente consegue entrar na Idade Moderna. Porque esse maquinário a vapor vai ser o principal responsável pela Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial que vai acontecer na Inglaterra, onde o modo de produção capitalista ele vai começar a se gestar, ele vai começar a ganhar forma, vai ser muito responsável, vai ser muito por conta desse maquinário a vapor. E posteriormente, já na Segunda Revolução Industrial, a gente vai ter também o uso de combustíveis fósseis, esses que são carvão e petróleo, que vai ser mais forte a queima, vai liberar mais energia em forma de calor, esses dois combustíveis. Então, o maquinário a vapor vai se sofisticar e já no século XIX a gente vai ter o início da eletricidade. A eletricidade ela vai conseguir se sintetizá-la, coloquemos nessas palavras, e vai começar o seu uso, a iluminação elétrica, tudo isso vai começar. Já por conta dessa eletricidade, a gente conseguindo trazer essa eletricidade para centros urbanos, a gente vai entrar já na cidade contemporânea dessas novas fontes energéticas, que a gente tem aqui como exemplo a energia nuclear, que é uma grande discussão hoje, a biomassa, que é uma queima de combustível também, porém um combustível biodegradável, também os biocombustíveis, e uma grande fonte de energia eólica. E aqui também a gente poderia colocar a solar, a de maré, que é essa grande pauta da idade contemporânea, que é a gente conseguir sintetizar energia de maneira limpa, renovável e sustentável. Então, vamos falar um pouquinho agora das fontes energéticas brasileiras. Porque eu trouxe aqui 4 fontes, 2 são majoritárias no Brasil, que é a hidrelétrica e a termoelétrica, que a hidrelétrica ela vai corresponder a cerca de 65% da produção, e ela é uma fonte renovável. As águas estão sempre no seu ciclo, a gente tem o ciclo da água, a água está se renovando sempre, e ela também é uma fonte limpa, assim, a gente pode colocar limpa entre aspas, porque para a gente construir uma hidrelétrica é um trecho muito grande que a gente vai ter que colocar submerso. Então, toda uma biodiversidade vai ser posta em risco nesse período. Mas a hidrelétrica ainda é uma opção melhor do que as termoelétricas, que a gente também tem como exemplo aqui, que elas são responsáveis por cerca de 20% da produção, e essa produção não é renovável nem sustentável, porque se faz a queima de combustíveis fósseis, e esses combustíveis liberam gás carbônico, esse gás que é um dos responsáveis por efeito estufa. E aqui eu trago também a fonte eólica e solar. E eu coloco uma interrogação no final no nome de cada uma, porque elas têm uma participação muito baixa na matriz energética brasileira. A eólica é cerca de 8%, já a solar cerca de 1%. E ambas são limpas, renováveis e sustentáveis. Porém, não são empregadas no nosso território. E também são de alta rentabilidade. E vejamos o nosso território. Eu coloquei um mapinha ali no canto. O território brasileiro é um território de proporções continentais. Um território que tem uma costa muito grande. E essas costas têm muito vento, têm muito sol. Então, por que essas fontes não são utilizadas no Brasil? Essas fontes que são renováveis, que são limpas, que são benéficas numa perspectiva a longo prazo. Claro que não são perfeitos, porque a eólica existe uma produção sonora, um problema na migração dos pássaros, já a solar se precisa de grandes fazendas de placas solares, mas ainda se fazem como uma parte mais viável do que uma termoelétrica. Aqui a gente vê um gráfico energético de Brasil e mundo. Na esquerda a gente vê a matriz energética brasileira em um gráfico de pizza. Já à direita a gente vê a proporção de utilização das matrizes energéticas.
do Brasil e do mundo, das fontes renováveis e não renováveis. A gente percebe que o Brasil ele tem uma alta gama de fontes renováveis por conta das próprias hidrelétricas. Isso favorece muito a gente no gráfico. Beleza? E vamos agora fazer uma discussão acerca da nossa atividade. Porque esse vai ser o primeiro passo da nossa atividade. Porque a nossa atividade ela é destinada a alunos que podem estar tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental 2. Ela é uma atividade interdisciplinar. No ensino fundamental, ela pode comungar matérias como ciências, história, geografia. Já no ensino médio, pode ser com matérias mais específicas, como a física, geografia, história, química. E é um processo bastante prático e, adicionalmente, as atividades vão ser desenvolvidas em grupo. Então, a gente sempre está buscando fazer com que os alunos dialoguem entre si. Então, por isso, nossa atividade ela se faz muito interessante, porque ela também vai ser uma atividade dividida em 4 períodos distintos. Um primeiro período é protagonizado pelo próprio professor, e os 2 períodos seguintes são pelos próprios alunos, e, por fim, você tem um período que é com todo mundo junto, para fazer uma síntese geral dessa atividade, beleza? Acerca do nosso primeiro momento, acerca da nossa primeira parte. No primeiro momento, o professor ele vai dividir a turma matematicamente em grupos iguais. Após a divisão, o professor ele vai lecionar uma aula com o tema de História da Energia Elétrica. Foi mais ou menos o que a gente viu aqui, mas claro com os devidos detalhes, vai se aprofundar mais em todas as fontes. E também seus variados usos e formas de produção atualmente. A aula irá abordar os usos e as maneiras de produção da energia elétrica de maneira global, porém, o foco será o Brasil. Em seguida, os alunos participarão de um sorteio, onde ficará decidido com qual usina elétrica eles representarão através de uma maquete produzida com materiais recicláveis. Então, depois de toda essa aula, depois eles se inteirarem acerca das diferentes usinas elétricas, eles vão participar de um sorteio para poder cada um decidir com qual vai trabalhar em seguida. E na segunda parte, que aí já são a parte onde os alunos trabalham sozinhos. Os alunos, em segundo momento, já em casa, realizarão mais uma pesquisa, se necessário, para compreender a fundo o projeto da sua usina que eles ficaram responsáveis. E em seguida, eles vão confeccionar essa maquete, utilizando materiais recicláveis, no prazo que foi previsto pelo professor. Já na terceira parte, que também é um momento protagonizado pelos próprios alunos, que é talvez o momento mais importante de todo o nosso processo de ensino-aprendizagem aqui, é que no dia marcado, todos os alunos eles vão levar seus projetos para a sala de aula. É preferível que a gente utilize o pátio escolar para uma questão de espaço, mas se não for possível, a gente vai tentar dispor as carteiras na sala de aula de maneira que todos os grupos tenham espaço para realizar sua apresentação. Porque essa apresentação ela vai consistir, primeiramente, em expor detalhadamente a todos o funcionamento da sua usina. E em seguida, classificá-la como renovável ou não renovável, poluente ou não poluente. Vai propor locais onde ela pode ser viável, se no Brasil essa usina seria de bom rendimento ou não. E isso cada grupo vai se fazer, e um debate vai ser criado ali. Qual usina é melhor para qual lugar? Onde que ela se adequa mais? E após esse debate, todos os grupos, que figurará entre 10 a 15 minutos, o professor irá atribuir uma nota a todos. Essa é a parte mais burocrática da coisa. E no final, o professor ele vai, juntamente com os alunos, expor esses projetos por toda a escola, levando até laboratórios de ciência, corredores, bibliotecas, etc., para que assim possam ser apreciados por todos os estudantes, os outros que são de outras salas, de outros turnos, etc. Porque essa é também das partes muito importantes, a gente poder expor e levar esse conhecimento além, tirar um pouco esse conhecimento da sala de aula, dos muros da escola, para a gente levar para o grande público também. Porque muito provavelmente uma maquete não envolve só um grupo de 6 alunos, envolve os pais, os irmãos, os primos responsáveis, todo mundo vai estar ali participando desse projeto, mesmo que seja ou comprando uma cartolina, comprando um papel, ou até botando a mão na massa realmente, beleza? E depois desse processo todo, o que a gente busca entender? Qual que são os nossos objetivos nisso? Dividir aqui em objetivo geral e específico. O geral é a gente auxiliar o aluno no processo de compreensão acerca das matrizes energéticas,
principalmente as brasileiras. Isso é de praxe, isso é o mais simples. Porém, nos nossos objetivos específicos, a gente tenta analisar as capacidades e potencialidades de cada usina energética. Ou seja, tem usinas que são muito boas, são usinas que são muito limpas, renováveis, como por exemplo a geotérmica, que se utiliza de calor proveniente do núcleo da Terra. Porém, uma usina como essa não é viável no Brasil, porque a gente não está em uma falha de placas tectônicas, a gente não tem calor brotando do fundo da Terra o tempo inteiro. Então a gente tem que perceber onde que cada usina entraria, onde que cada usina fica melhor. A gente tem que perceber quais são as principais fontes energéticas atualmente utilizadas no Brasil e no mundo. São as que melhor se adequam ao território, levando em conta seu território, população e condições geográficas? É justamente isso que eu acabei de falar. A gente tem que ver qual que está sendo utilizado em qual lugar. Por exemplo, no Brasil, eu trouxe mais cedo, a usina solar e a eólica, elas se adequam muito bem às condições geográficas, territoriais, de população que o Brasil tem, porém não são fontes utilizadas. E no mundo, como que isso se dá? Podemos pegar lugares específicos para a gente perceber isso. Então, a gente tem que entender um pouco, perceber como que se dão essas nuances. E, ao final, promover uma atividade prática e dialógica para o melhor entendimento dos alunos acerca das matrizes energéticas. Então, nessa atividade, o aluno está em primeiro ponto. O aluno está o tempo todo sendo evocado, trabalhando, colocando a mão na massa. Ele está fazendo a sua própria atividade do jeito que ele pesquisou, do jeito que ele quis, da maneira que lhe aflora a criatividade. Então, é um processo onde o aluno é protagonista da relação de ensino-aprendizagem. Beleza? E aqui a gente traz alguns exemplos de maquete para ilustração. Tem uma usina nuclear, uma usina hidrelétrica, uma eólica. E aqui uma fotinha muito bacana de uma feira de maquetes em uma escola. A gente tem uma usina hidrelétrica, termoelétrica, nuclear, eólica e solar. Beleza? Então, trago aqui as nossas referências. Agradeço muito a atenção, a oportunidade e um abraço.